Bom, a Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e foi até 1945, e o principal motivo dela ter acontecido foi justamente a Primeira Guerra Mundial. Por que a Primeira Guerra Mundial? Porque eles achavam que estava muito mal resolvido, eles achavam que a Alemanha tinha sido a culpada da guerra e que a Alemanha tinha que pagar a indenização, que isso, que aquilo, mas a Alemanha estava totalmente quebrada, estava na fossa. Não só a Alemanha, mas como toda a Europa estava totalmente quebrada. Um outro motivo foi que a Liga das Nações falhou. A Liga das Nações era tipo um órgão internacional para manter a paz mundial, mas acabou falhando. Então Hitler tirou a Alemanha da Liga das Nações. Também teve a Revolução Russa, que estava tendo um avanço no comunismo lá, e tava todo mundo preocupado com isso, então isso foi mais um motivo. Também teve a ascensão do fascismo e do nazismo, porque assim, eles achavam que a raça ariana tinha que expandir, então Hitler já estava com interesse em expandir. Então o que acontece? No geral, os europeus gostavam de Hitler, porque eles achavam que se a Alemanha se expandisse, ia barrar o comunismo. Então, por isso, eles gostavam dele, tipo, viam ele com bons olhos. Então, o que começou a acontecer? A Alemanha começou a ter, tipo, guerras bem rapidinhas e conquistar países, assim, com guerras bem rapidinhas. Então, ele ia, conquistava um país, conquistava outro. Só que chegou uma hora que ele já tinha conquistado tantos países que eles falaram pro Hitler parar, para ele parar de conquistar mais países, para dar uma segurada. Só que não tinha como, porque secretamente o Hitler já tinha feito uma aliança com o Japão e com a Itália. E também tinha feito um acordo com a Rússia que, se por um acaso tivesse uma guerra, eles iriam dividir a Polônia. Então chegou a um ponto que, assim, Hitler já tinha conquistado vários países nessas guerrinhas pequenas, e chegou uma hora que os outros países da Europa falaram que se ele continuasse, se ele invadisse mais um país, eles iam declarar guerra contra ele. Mas Hitler já tinha feito várias coisas, como tirar a Alemanha da Liga das Nações, ter conquistado vários desses países e tal. Então, o que ele fez? Ele foi lá e ele invadiu a Polônia no dia 1 de setembro de 1939, e foi assim que começou a Segunda Guerra. Em 1 de novembro de 1936, uma semana após assinarem um tratado de amizade, a Alemanha e a Itália anunciaram a criação do eixo Roma-Berlim. Em 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assinaram o Pacto Anti-Internacional Comunista, em oposição à União Soviética. A Itália uniu-se ao pacto em 6 de novembro de 1937. Em 22 de maio de 1939, a Alemanha e a Itália assinaram um tratado conhecido como Pacto de Aço, formalizando a aliança do eixo através de provisões militares. Por fim, em 27 de setembro de 1940, a Alemanha, a Itália e o Japão assinaram o Pacto Tripartite, mais conhecido como Eixo. A Hungria uniu-se ao Eixo em 20 de novembro de 1940 e a Romênia no dia 23 daquele mesmo mês e ano. Política e economicamente dependente da Alemanha para sua existência como um Estado independente, a Eslovaquia fez o mesmo em 24 de novembro. A Bulgária associou-se ao eixo no dia 1 de março de 1941 e a Iugoslávia em 25 de março de 1941. 2 dias depois, os militares sérvios derrubaram o governo que havia assinado o Pacto Tripartite em abril de 1941. A Iugoslávia foi invadida e desmembrada pelas forças do eixo, e em 15 de junho de 1941, o recém-estabelecido Estado Independente da Croácia associou-se ao eixo em 26 de junho de 1941. 4 dias após o eixo invadir a União Soviética, a Finlândia associou-se com a guerra à URSS como
beligerante, embora não tenha assinado o Pacto Tripartite. Em 1945, as forças aliadas lideradas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética derrotaram os países dos eixos. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau, na Áustria. Ele foi um político alemão que serviu como líder da Alemanha nazista de 1934 até 1945 e foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto. Como eu disse anteriormente, Hitler nasceu na Áustria e foi criado na cidade de Linz. Mudou-se para a Alemanha em 1913 e serviu como distinção do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1923, organizou o seu fracassado golpe de Estado em Munique para tentar tomar o poder. Enquanto preso, ele editou seu primeiro trabalho literário, que era sua autobiografia e manifesto político, chamado de Minha Luta, ou Mein Kampf. Em 1924, após ser solto da cadeia, Hitler ganhou apoio popular pela Alemanha e, com sua forte oposição ao Tratado de Versalhes, e promoveu suas ideias de pan-germanismo, antissemitismo e anticomunismo. Outro motivo por ganhar apoio era seu carisma e forte propaganda. Em 1933, o Partido Nazista tornou-se o maior partido eleito de Reichstag. Hitler pregava a eliminação dos judeus da Alemanha e o estabelecimento de uma nova ordem para combater o que ele via como injustiças pós-Primeira Grande Guerra, numa Europa dominada pelos britânicos e franceses. Em seus primeiros 6 anos no poder, a economia alemã recuperou-se de uma grande depressão. As restrições impostas ao país após a Primeira Guerra Mundial foram ignoradas e territórios na fronteira, lar de milhões de alemães étnicos, foram anexados. Isso foi uma das ações que deram a ele grande apoio popular, já que Hitler queria estabelecer o espaço vital para o povo alemão. Sua política externa agressiva é considerada um dos motivos que levaram a Europa e o mundo à Segunda Guerra Mundial. Já em 1º de setembro de 1939, ordenou a invasão da Polônia, resultando numa declaração de guerra por parte do Reino Unido e da França, alguns dias depois. Em junho de 1941, Hitler ordenou a invasão da União Soviética. Em meados de 1942, as forças armadas nazistas e as tropas do eixo já ocupavam boa parte da Europa continental, do norte da América e quase um quarto do território soviético. E depois de tudo, após falharem em conquistar Moscou e serem derrotados em Stalingrado, as forças nazistas começaram a retroceder. O que forçou a Alemanha a ficar na defensiva foi a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos seus aliados, fazendo, a partir de 1943, ele acumular uma série de derrotas. E nos últimos dias do conflito, durante a Batalha de Berlim, em 1945, Hitler se casou com sua amante de longa data, Eva Braun. E no dia 30 de abril do mesmo ano, os dois cometeram suicídio para evitar serem capturados pelo Exército Vermelho. Seus corpos foram queimados e enterrados. Uma semana mais tarde, a Alemanha se rendeu formalmente. A produção militar na Segunda Guerra Mundial, inclusive armas, munições pessoais, o financiamento mobilizado para a guerra, produção militar nesse antigo retardo de tudo, produzido pelos abrangentes desde a ocupação na Áustria, no início de 1938, até a reivindicação e ocupação no Japão. No final de 1945, os Estados Unidos, por exemplo, gastaram 296 bilhões de dólares na Segunda Grande Guerra Mundial. A mobilização de fundos pessoais e recursos naturais e materiais para a produção e fornecimento de equipamentos, forças e militares durante a Segunda Guerra Mundial foi um componente crítico ao esforço de guerra. Durante o conflito, aliados ultrapassaram poderes de eixo na maioria da categoria de produção. O acesso a recursos financeiros e industriais necessário para surgir e esforços na guerra ligados a respectivas alianças econômicas e políticas, quando as províncias anteriormente neutrais os Estados Unidos se juntaram a um conflito cresceram, o território mudando as mãos, os combates foram derrotados, o equilíbrio de poder mudam em favor a aliados, assim como a meio sucessivamente poder militar necessariamente vencer a guerra.